Hoje eu quero conversar com você. Eu quero compartilhar o caminho que eu aprendi e que você também pode aprender para resolver seus problemas, impasses, picuinhas e até as famosas DRs na base da conversa. Pensa comigo. Você já imaginou parar de evitar aquelas conversas que você sabe que precisa ter? Aquelas conversas que de verdade podem mudar tudo? Pois é sobre isso que a gente vai falar aqui. O que você vai ganhar ao aprender a resolver as suas questões na base da conversa? Você vai primeiro parar de fugir das conversas importantes e necessárias. Aquela sensação de peso na convivência vai diminuir. Você vai ter mais bem-estar com seu parceiro, sua parceira, porque vocês vão conseguir se entender, resolver aquele mal-entendido e sustentar o desconforto de falar de temas que podem ser complexos, como dinheiro, sexo. Vai ter mais energia no trabalho, sem gastar tanto tempo com reclamações, desentendimentos, com aquela pessoa difícil que você deve estar pensando agora. Vai chegar a soluções mais conscientes para suas dúvidas e conflitos internos também. E vai se tornar mais capaz de construir as relações e a vida que você quer ter na base da conversa. E você? Onde você sente que evitar conversas importantes está drenando a sua energia? O Na Base da Conversa é para você que quer se expressar, mas evita falar por medo de errar ou gerar conflito. Já se posiciona, mas acaba afastando as pessoas com estilo direto demais. Quer criar conexões significativas e viver relacionamentos que evoluem. É um profissional que deseja ajudar outras pessoas a terem melhores conversas. Este não é um espaço para quem quer continuar ignorando os conflitos, pensando que eles vão simplesmente sumir. Não é para quem acha que pode resolver tudo com silêncio ou mantendo as coisas como estão, os outros que se virem. E não é para quem quer uma fórmula mágica que as outras pessoas façam o que ela quer e ponto final. Olha como são fortes e transformadoras as experiências de quem já passou por essa jornada com a gente. E quando eu fiz o curso, eu senti que parece que passaram as nuvens. O curso me deu uma oportunidade de olhar as coisas de uma maneira muito mais suave, eu comigo mesma e o outro também. Algum atrito, pra mim, já não era mais aquele bicho de 7 cabeças, assim, nossa, mais um problema, ai meu Deus, o que vai acontecer? Agora eu já paro e falo, não, vamos lá, como é que eu posso fazer isso? E aí, assim, realmente buscando recursos, avaliando o que é que eu sinto, avaliando como que a pessoa pode estar se sentindo, e isso está tornando tudo mais leve, a verdade é essa. Quando a gente está fazendo o curso, tem aquela ansiedade de, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou realmente conseguir aplicar? E eu apliquei sem ter a consciência que eu estava aplicando. E durante a última aula com a Cris, ela trouxe uma situação, e aí que caiu a ficha para mim, eu falei, aquela situação que eu vivi, eu apliquei de uma forma meio que intuitiva e deu certo, né? Foi uma situação bem desafiadora, assim, de um conflito, né? Na ocasião eu consegui reagir de forma diferente e expor como eu me sentia, e a pessoa recebeu bem, assim, não houve um pedido formal de desculpas, mas houve uma alteração de postura, que acho que é o principal, né, assim, eu vi que ela compreendeu e mudou de postura comigo, que foi bom para as duas partes, porque também aí ela colocou, eu também estou vivenciando essa situação, e aí eu compreendi que todo mundo tem seus dilemas, seus problemas. Então foi bem legal que houve esse acolhimento, que houve uma mudança de postura, então que foi bem bacana. A comunicação consciente, ela ensina a gente a ser visto, né? A gente se colocar de uma outra forma, que a gente seja visto e também veja melhor os outros, né? Porque também não é uma prática egoísta, digamos assim. E acho que no geral também me ajudou, porque, né, vocês ensinam a questão de a gente observar uma situação de forma objetiva, né, dar uma limpada naquela questão do julgamento. Então, acho que me tirou um pouco do automático, né, da reação. Eu me sinto mais tranquila e mais presente, de certa forma, né. E eu posso dar o meu depoimento. Eu sou sócia da Lili há mais de 10 anos. No início da nossa sociedade, a gente passou por um conflito que eu pensei, pronto, eu perdi uma sócia, perdi uma amiga. Nós éramos muito diferentes, mesmo que as pessoas ao nosso redor olhassem e falassem assim, nossa, você e a Lili são iguais. A Lili, ela sempre foi mais criativa, mais sensível, visionária. E eu, por outro lado, mais prática, direta, resolutiva.
Um dia, ela virou para mim e disse: Nola, não tá legal. Você tá fazendo coisas que me machucam e não tá dando mais para ficar sem eu falar nada. Na hora eu questionei: que coisas? E a Lili, que estava acumulando várias pequenas coisas, me disse: eu não sei bem o que dizer. É o jeito que você me trata, às vezes no treinamento, às vezes em reuniões. Naquele momento, eu fiquei, acho que, em choque. Eu? Como assim eu? Logo eu? Eu estava numa jornada de desenvolvimento pessoal, a gente dava aula de inteligência relacional. Meu jeito? É o jeito dela. Ela que é sensível demais. Você consegue imaginar como as nossas conversas estavam indo, né? Para lugar nenhum. Eu pensei em desistir da sociedade com a Lili, parar de empreender, comecei a estudar para concurso, mas eu vi que eu estava abrindo mão de uma coisa muito importante para mim, de um sonho meu e de uma relação muito importante. Assim como não é porque a gente nasceu com músculo que nós somos atletas, não é porque a gente nasceu aprendendo a falar que, de fato, a gente sabe conversar. Nós duas estávamos em estados muito diferentes de comunicação. A Lili, por exemplo, ela estava se dando conta de que ela precisava falar sobre aquilo que estava incomodando ela. Mas ela ainda estava aprendendo como fazer isso. Ela estava ali num estado de comunicadora aprendiz. E eu, por outro lado, eu estava num estado de comunicadora inconsciente. Eu não via o que ela via. E foi aqui que a comunicação consciente entrou em cena e mudou tudo. Hoje, nós somos especialistas em comunicação não violenta. Estamos nessa missão de transformar o mundo uma conversa por vez. Desde 2017, junto com mais 3 sócias incríveis, a gente já apoiou mais de 15 mil alunos e 150 empresas a encontrar novos caminhos para resolver seus conflitos na base da conversa. E essa é uma boa história. O início da nossa jornada para ser especialista em comunicação não violenta foi marcada por esse conflito. A gente estava em um treinamento de CNV e foi preciso pedir apoio para um especialista mediar a nossa conversa. Foi ali, quando a dinâmica da nossa relação começou a se transformar, que veio esse clique. Gente, isso aqui é incrível e isso pode mudar não só a nossa vida. O primeiro passo positivo que eu e a Lili demos para nos resolver foi perceber que a gente estava focada em defender e não estávamos realmente ouvindo uma outra. Então, começamos a mudar as falas. Antes, a Lili falava: Nola, tem umas coisas sutis que você faz que me deixam desconfortável. E eu, no meu estado reativo, pensava: caramba, ela está exagerando, eu não estou fazendo nada de errado. A pergunta que deu clique nessa mudança foi: o que realmente importa para cada uma? A Lili passou a dizer: Nola, quando você usa eu em vez de nós na reunião, eu me sinto desconectada do nosso projeto. E eu comecei a entender que o que ela mais queria era confiança, segurança, pertencimento. Do meu lado, em vez de reagir apontando o dedo para ela, eu falei o quanto estava sendo difícil para mim aquele conflito. Como eu estava surpresa, querendo muito ser vista pela minha intenção e, ao mesmo tempo, valorizando pra caramba a conexão que a gente tinha. Eu queria cuidar da gente também. Pensa agora numa conversa que você está evitando. O que poderia mudar se, em vez de você focar no que está errado, vocês passassem a falar sobre o que realmente querem cuidar? Você pode estar a uma conversa de conseguir aquilo que você mais deseja. Aqui está o que eu aprendi. Primeiro, fingir que está tudo bem não faz os problemas desaparecerem. Quanto mais a gente evita o conflito, mais a gente se afasta. Para ter conversas que resolvem, que nos aproximam, é preciso encarar esse conflito. E esse conflito traz informações ocultas que permitem a gente encontrar soluções mais conscientes. E não é só a partir da nossa experiência que eu estou falando isso. Nós temos um grupo que chama Pote de Biscoitos. E nesse grupo a gente coloca depoimentos e relatos das nossas alunas e alunos sobre o que mudou na vida deles depois de fazer um treinamento com a gente. Vou ler aqui para você. Desde as conversas corajosas para implantar a assembleia de sócios na empresa, passando por feedbacks com pares no trabalho, até conversas necessárias com meus pais, irmãos, marido e filho. O engraçado é que só percebo que teve a CNV depois de todos os babados rolarem. Uma das coisas mais significativas para mim tem sido ver o meu filho de 9 anos falar o que sente e expressar limites e fazer pedidos. Mamãe, eu não gosto quando você fala assim comigo. Você poderia não falar mais desse jeito, por favor? Eu vou ler esse aqui também. Eu já havia estudado em livros, feito algumas vivências e exercícios escritos, e eu não tinha compreendido ainda conceitos e possibilidades tão profundas, que são esclarecidas de forma tão leve e simples de alcançar através da didática do curso.
conteúdo é organizado, os vídeos são bem produzidos e a linguagem em forma de expressão são claras e objetivas. Isso facilita muito a compreensão. Com o encontro ao vivo, qualquer dúvida que persista pode ser sanada. E ainda fica a disponibilidade e abertura para trocar após do curso, com a possibilidade de um canal de comunicação com as treinadoras. Superou muito minhas expectativas. Esse aqui, eu acho que eu me vi nesse. Foi ímpar. Eu percebi o quanto eu me comunicava de forma violenta comigo e com o mundo que me cerca. E olha que eu achava que eu era pacífica. E para fechar com chave de ouro, escutar de forma empática é mais simples do que eu havia pensado. Serviu muito para descomplicar e acalmar a sensação de sobrecarga que vem quando a gente começa algo novo. Esse foi curtinho, mas foi potente. Foi um alívio para uma situação que estava presa na garganta. Nossa, esse aqui também. Esse aqui tá maravilhoso. Eu não dava certo com nenhuma pessoa na minha vida e desde então tudo mudou. E tem outra que ela não mandou mensagem, mas ela falou direto pra gente. Ela disse assim, eu não dava certo com ninguém e eu casei. Agora você deve estar se perguntando, tá, Nola, mas como que eu faço isso na prática? A gente vai te ajudar com um método estruturado em fases. Primeiro, você vai identificar o que trava as suas conversas, entender hábitos, padrões na sua fala e na sua escuta que estão impedindo você de resolver as questões. A base das conversas que conectam. Aqui vamos trazer princípios da comunicação consciente para que você tenha ferramentas certas para conversas respeitosas e construtivas. Quebrando a conversa. É aqui que você vai pegar aquilo que você aprendeu nas outras fases e vai aplicar a como você pode falar, escutar e se entender. Resolvendo na base de conversas reais. São videoaulas temáticas onde vamos te apoiar a lidar com questões do dia a dia. E para colocar isso em prática de verdade, todos os meses você vai ter um encontro de mentoria em grupo com as nossas treinadoras. Lá nós vamos te orientar, te preparar para as suas conversas reais. Além disso, diariamente você vai ter a Comunibase, onde teremos apoio das treinadoras e de uma comunidade de pessoas que também estão na mesma intenção que você, aprender a resolver seus problemas na base da conversa. Talvez você esteja pensando, mas o problema é a outra pessoa e não eu. Eu já pensei isso também, lembra? Aqui está a verdade. Toda relação tem uma constante, você. E você pode aprender a resolver na base da conversa, mesmo que a outra pessoa não tenha as mesmas ferramentas ainda. Talvez você pense, na teoria é tudo muito bonito, mas isso não se aplica a conversas do mundo real. Sim, a teoria é linda e ela só vai se tornar realidade na sua vida com muita prática. Você vai se tornar capaz de resolver problemas na base da conversa, mas isso não significa que a sua vida vai ser perfeita e você nunca vai ter problemas. Uma das coisas que mais motivou a gente a criar esse espaço foi ver quantos alunos queriam continuar, ter contexto de prática, mais aprofundamento. Estar nesse espaço seguro para poder falar sobre as suas emoções, sobre os seus desafios relacionais e ter apoio, ajuda de fato, isso vai mudar a direção das suas conversas. Aprender a resolver na base da conversa é como aprender uma nova língua. Se você fosse aprender alemão, por exemplo, você precisaria entender a gramática, também precisaria praticar, falar, errar, tentar de novo, até o momento que esse aprendizado se torna tão natural que quando você percebe, você está sonhando em alemão. Essa é a ideia. Com o tempo, você já vai estar sonhando na nova linguagem que você vai aprender aqui com a gente. No Na Base da Conversa, criamos todos os espaços para você aprender essa nova forma de se relacionar. E quando você começar a praticar, vai ver que o conflito, em vez de afastar as pessoas, vai ser a oportunidade de conexão que você sempre buscou. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que algo precisa mudar na forma como você se comunica. E a boa notícia é que você não está só. Vem com a gente, segura na nossa mão e vamos juntos aprender a resolver os conflitos na base da conversa.